Olá, boa noite, tudo bom? Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Quero dizer que eu estou morrendo de saudade de cada um de vocês, que tem sido dias assim muito difíceis longe de vocês, mas em saber que nós estamos conectados, que nós estamos unidos por um Deus, isso acalma o nosso coração. E que bom que vocês estão aí, vão chegando, vão entrando no chat, vamos nos relacionar, isso faz a gente ficar mais pertinho um do outro. Amém? Vamos nos levantar, eu quero orar com vocês, porque hoje tem uma palavra especial do céu, porque falou muito no meu coração essa semana e eu quero compartilhar com vocês, amém? Fechem os olhos. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que nesse momento o Senhor recline, Senhor, os seus olhos para as nossas vidas, Senhor, que o Senhor recline os seus ouvidos para a nossa oração e que o Senhor libere, Deus, libere os seus anjos sobre essa igreja, sobre essas casas, sobre cada família aqui representada. Senhor, os dias têm sido difíceis. Senhor, nós temos tido o coração contrito. Mas, Senhor, nós queremos, Senhor, atrair a Tua bênção para as nossas vidas. A Sua bênção nos protege, a Sua bênção nos guarda, a Sua bênção nos fortifica. Então fala, Deus, fala com o Teu povo. Nos ajuda, Senhor, a voltar para o trilho, para o centro da Tua vontade, que é soberana em nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos louvar e bendizer o Teu santo nome, Jesus. Amém? Amém? Graças a Deus. Não senta não. Se mantém de pé. Vamos louvar. Vem, Filipão, nos ajuda aqui a louvar a Deus, a atrair a presença de Deus, porque nós estamos na continuidade da campanha Bênção da Família. E por onde for, ela há nos alcançar. Aonde você estiver, guardadinho aí na sua casa, aonde você estiver, a bênção do Senhor vai chegar hoje. Amém? Onde eu for, a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. Onde a entrada e minha saída, bendita será. Pois sobre mim há uma promessa: prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei. Pois sobre mim há uma promessa: Vem! prosperarei. Ora, você sabe dançar, hein? Transbordarei para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás, por todo lado. Sou abençoado, yeah, em tudo que eu faço. Sou abençoado, yeah, toda sorte de bênção que o Senhor preparou para mim. E em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Por todo lado sou abençoado, yeah, em tudo que eu faço. Sou abençoado, yeah, por todo lado sou abençoado, yeah. Graças a Deus, obrigada, filho. Ser tu uma bênção nas nossas vidas, na nossa igreja. Deus te abençoe e te guarde. Obrigada. Aceitar esse desafio aqui que não tem sido fácil, Amém? Deixa eu falar com vocês, nós estamos
Estamos na campanha A Bênção da Família. E como eu expliquei, toda terça-feira nós estamos na terceira semana. Para quem está acompanhando ou para quem está chegando agora, eu vou dar uma repaginada com vocês. A primeira semana nós falamos sobre bênção espiritual. Quem lembra? Ok? Levanta a mão aí. Então falamos que todas as bênçãos espirituais estão por aqui e que nós podemos atraí-las com a nossa obediência ou com a nossa ausência. E deixei para vocês como tarefa que vocês apresentassem as áreas da vida de vocês, certo? Porque aquela área que ainda não desenvolveu, que ainda não aconteceu, que está emperrada, é a área que precisa um pouco mais de Deus. Se é o seu casamento, querido, traga ele para a presença de Deus. Se é a sua saúde, coloca a sua saúde na presença de Deus. Se são as suas finanças, coloca as suas finanças na presença de Deus. Porque o Senhor tem prazer em lhe abençoar. E lhe abençoar de uma forma abundante em todas as áreas da sua vida. Essa foi a nossa primeira terça-feira. Na segunda, eu falei sobre a bênção dos pais, semana passada. E nós estávamos vendo o quanto é importante. Lembrei a vocês na minha época a gente pedia benção pai, benção mãe e tal. E que o quanto a importância dos pais abençoarem os seus filhos. Dei uma tarefinha para você escrever uma cartinha abençoando os seus filhos. Quem fez? Levanta a mão aí. Eu fiz, foi uma experiência maravilhosa. Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, se você é da nossa igreja e ainda não fez, não deixe de fazer. Cada etapa dessa campanha, você vai viver o sobrenatural de Deus. Nós estamos embaixo da direção de Deus, nós estamos dentro da mesma campanha com a nossa Bispa Ana. Então participe ativamente. E hoje, sobre o que nós vamos falar hoje? Quando eu falei sobre a bênção dos pais, vocês lembram que eu estava contando para vocês a história de Rebeca e Isaac? Pois é. Eu fui até o momento que Esaú roubou a bênção de Jacó. Eu fui até o momento que Isaac abençoou, estava pronto para abençoar o seu filho primogênito, Esaú. Lembram disso? E que Esaú tinha ido caçar para fazer um alimento para o seu pai, que recebera a bênção. Sendo que Rebeca, sua mãe, ouviu Isaac dizer que ia abençoar Esaú e chamou Jacó, seu caçula, preparou o guisado e ofereceu, sendo assim abençoado. E eu falei para vocês a importância de pai e mãe seguir a direção de Deus, seguir a ordem de Deus, seguir o projeto de Deus. Porque se o projeto de Deus fosse Jacó ser abençoado, o Senhor teria feito Jacó primogênito e não Esaú. Querido, é um plano perfeito de Deus para minha e para sua família. E nós, como pai e mãe, temos que nos posicionar e fazer valer a lei de Deus dentro da nossa família. Isso é bênção para nós. Quando nós queremos interferir, quando nós ousamos a fazer do nosso jeito, fazer o que está na nossa vontade e não na vontade de Deus, as coisas saem do trilho. As coisas saem do trilho. Lembra que eu falei que a vontade do Senhor é de nos abençoar de forma grande, vasta e ampla, totalmente a nossa vida? Pois é. Quando nós saímos do trilho, não sei se vocês lembram um desenho animado, né? Que é uma nuvenzinha de chuva e a pessoa ia andando, então se vai para cá, a nuvem vem para cá, se vem para cá, a nuvem vem para cá. É o que acontece conosco. O Senhor está com a mão dele sobre as nossas vidas e nós precisamos nos posicionar onde ele nos colocou. E ele te colocou nessa família. Nascer desse pai e dessa mãe não foi uma escolha sua, foi uma escolha de Deus. Então existe um propósito do Senhor. Existe um propósito do Senhor para você ser o primogênito, para você ser o filho caçula, para você ser o filho do meio, para você ser filho único. Existe um projeto de Deus até para você ser órfã. Porque se a sua mãe já foi, assim como a minha, ou se foi o seu pai que já foi, se você foi criado longe dos seus pais, existe um projeto, um propósito de Deus. Ele quer te ensinar.
Ele quer tratar com você. Ele quer te transformar naquele homem ou naquela mulher para cumprir a vontade dele aqui na terra. O culto de domingo, quem viu aí? Eu vi, foi maravilhoso. Aliás, aquele pastor é tudo de bom, viu? Eu super recomendo. E o pastor Ricardo, ele falou sobre a vontade de Deus. Ele estava falando sobre a oração do Pai Nosso. E ele falou, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E foi exatamente nessa vertente que Rebeca entrou. Porque ela não permitiu que a vontade do Senhor seja feita. Ela queria que a vontade dela seja feita. Agora você imagina, seguindo agora a história, quando Isaú retornou, chegou diante do pai, porque ele foi cumprir o que o pai falou. Ele foi lá, caçou, fez o alimento, e quando chegou aqui, pai, o que você pediu, todo alegre, todo feliz, né? E o pai falou, quem é você? Sou seu filho, Isaú, seu primogênito. Não, Isaú já esteve aqui, eu já o abençoei. Não, pai, eu não tive aqui. E aí ele cai, e ele fala, meu Deus, então não foi Isaú que eu abençoei, foi Jacó? Sim. Mas agora já foi, agora já era, agora já dei toda a bênção em cima de Jacó. E Isaú fica desesperado. Eu falei, pai, pelo amor de Deus, não sobrou nenhuma bênçãozinha para mim. Você derramou toda a bênção sobre Jacó. E isso, eu imagino como não deve ter ficado o coração de Isaú. Porque Esaú era um homem da caça, ele era um guerreiro e ele tinha um relacionamento muito bom com o pai dele. O pai o admirava, sabe? Aquele filho, braço direito. E acredito que Esaú também admirava seu pai Isaac por tudo que ele fez. Isaac era filho de Abraão, da promessa. Tinha vivido, tinha comandado, Deus tinha falado com ele. Mas naquele momento que Esaú olha para Isaac, fala, cara, tu abençoou o meu irmão e não a mim. Você não guardou uma bênção para mim. Com certeza, ele suspirou e falou, meu pai errou. Meu pai errou. E imagina mais ainda quando ele sabe que Rebeca, sua mãe, ajudou a seu irmão Jacó a roubar a sua bênção. Outra decepção. Outra decepção. Porque a gente sempre tem a nossa mãe num alto patamar, está aqui para me proteger, para me fazer o bem, né? Esaú, nesse momento, ele tem um descontentamento com os seus pais. Porque o seu pai não lhe abençoou e sua mãe o traiu com seu irmão. O mundo dele deve ter vindo abaixo naquele momento. Eu quero te dizer que isso acontece muito, muito. Acontece muito na maioria das famílias. Porque quando nós somos crianças, nós temos um relacionamento com os nossos pais, meio mundo cor-de-rosa, entende? Como se os nossos pais não errassem, não se enganassem. Isso nós temos com os nossos pais, com os nossos líderes, com os nossos pastores, com as pessoas. Nós temos expectativas nas pessoas. E a nossa expectativa sempre é de muita perfeição. Daquela amizade, daquele marido que nunca vai te trair, né? E principalmente em relação aos nossos pais, que são os nossos ícones. Mãe é a nossa primeira fonte de amor. Pai é quem nos dá direção. Então, quando nós nos desconectamos com uma dessas figuras na nossa vida, ou no caso de Esaú com as duas figuras, algo se quebra dentro dele. É como se o mundo dele viesse abaixo, desmoronou. Meu Deus! Haja mágoa, haja tristeza, haja decepção. Eu não sei se você já teve essa experiência com o seu pai, com a sua mãe, ou com uma liderança, se alguém já te decepcionou, se alguém te prometeu alguma coisa e não cumpriu, alguém deu a palavra e não deu, alguém tirou o que era seu e deu para outro. É difícil, né? É muito difícil. Mas eu quero seguir nessa história com vocês, porque assim como eu falei no início, que as bênçãos de Deus estão sobre nós, e que o projeto de Deus não pode ser frustrado, e que nós, como algumas pessoas como Rebeca, entram no meio
dessa história desconstrói o projeto de Deus. É como se a casa tivesse arrumada e no meio desse vem um ventaval e bagunça tudo, tira tudo do lugar. Tira tudo do lugar. Esaú ficou muito zangado, muito brabo. E ele falou: vou matar Jacó. Agora eu acabo com aquele cabra. Ele vai ver o que ele fez comigo. Ele tirou a minha bênção, ele tirou tudo meu. E eu vou acabar com ele. E, mais uma vez, Rebeca, ouvindo a ira de Esaú, chegou para Jacó: meu filho deu ruim, meu filho deu errado. Olha só, acho melhor você pegar suas coisas e partir para casa de seu tio Labão. Vá, fique lá, se aquiete, se acalme, até a raiva de Esaú passar. Isso é uma outra questão. Muitas vezes, os líderes, os pais, não conseguem administrar o conflito. Não conseguem permitir com que as pessoas resolvam as suas questões entre si. A palavra de Deus é clara: se você tem algo com seu irmão, vá ter com ele. Eu já vivi muitos momentos na minha vida que as pessoas, que eu não tive a oportunidade de me defender, ou que terceiros entravam no meio do relacionamento e me roubavam o direito de me defender. Simplesmente me acusavam, orquestravam um contra o outro. Eu quero te dizer que isso é demoníaco. Essa falta de caráter, ela tem origem demoníaca. Aquela que não vem plantar a paz, aquela que não vem montar a harmonia, aquela que vem destruir a união familiar, isso não é de Deus. Então, se aconteceu algum problema na sua família, seja entre pai, mãe, irmão, tios, queridos, sentem diante de Deus, abram o coração, peçam perdão e tentem a reconciliação. Porque quando há raiva, a ira, essa distância, há uma quebra no meio da estrutura familiar. E essa quebra, esse racha, é brecha para N coisas maléficas acontecerem. É vingança, raiva, traição, adultério, separação. Vem uma falange satânica destruir a sua família e a sua geração. Não deixe que isso aconteça, querido. Abra o olho, escuta de Deus que eu estou falando para você. Se tem algo que está de acordo, se alguém errou dentro da sua família, dentro da sua casa, no seu trabalho, não guarde rancor. Ah, pastor, é porque você não sabe o que me aconteceu. Por isso que eu estava falando de reconciliação e perdão. Eu estou te falando de Esaú e Jacó, 2 irmãos. Eu estou falando de alguém que roubou tudo e perdeu tudo. Eu estou falando da palavra de Deus que é clara. Vai ter com o seu irmão, vai fazer o seu acerto. E isso, nessa palavra hoje, eu quero dizer um poder muito, muito grande, que é o poder da reconciliação. Há um poder que te reconecta com Deus, te reconecta com a sua origem, reconecta com a sua história. Não seja uma ovelha perdida, volta para casa. Se reconecte, se alimente desse fruto, se alimente da videira. Eu quero falar com vocês que existe uma promessa. Deixa eu beber uma água aqui. Olha a palavra. Existia uma promessa do Senhor sobre a vida de Esaú e Jacó desde o ventre de Rebeca. É uma coisa muito interessante, eu não vou lembrar agora, mas a primeira vez que fala que casaram-se por amor foi o casamento de Rebeca com Isaac. Primeira vez. E aí, Rebeca era estéril. E Rebeca orou ao Senhor. E a Rebeca deu à luz. Para quem não sabe, Isaac e Jacó eram gêmeos. E o Senhor falou que no teu ventre nasceriam duas gerações. Eles dariam vida, né? Eles abririam 2 nações. Ou seja, esses dois homens seriam grandes, seriam importantes. O Senhor falou, o mesmo Senhor que falou para Rebeca que daria filhos, mesmo ela sendo estéril,
e viu ela essa gravidez, falou para ela: Rebeca, no seu ventre estará duas nações. Duas nações. Então falou: querido, seus filhos vão ser grandes, seus filhos vão ter sucesso, eles vão dominar a terra. Mas mesmo assim, a Rebeca atravessou esse caminho. E no meio, voltando lá para nossa história, Esaú, muito zangado, atrás querendo matar Jacó, e Rebeca vai e fala: Jacó, vai para terra do seu tio Labão. E assim ele fez, fugindo de Esaú. E por lá ele ficou. E lá as coisas não foram muito fáceis, porque Labão traiu Jacó por 2 vezes. Por 2 vezes fez ele trabalhar, aí ele adquiria riquezas, animais, e prometia a mão da sua esposa. Depois falou: não, aqui quem casa é a primogênita primeiro. Então ele teve que casar com a mais velha, depois arrecadar todo o dinheiro de novo para casar com quem realmente ele queria de direito. E eu tenho certeza que muitas vezes, diante de Labão, diante daquela toda traição, ele sentia muita saudade da casa do pai dele. Ele tinha saudade de correr no campo com o irmão dele, sei lá, jogar bola, acertar passarinho, coisas que a gente faz na nossa infância com os nossos irmãos, né? Eu tenho uma diferença de 4 anos com a minha irmã, então quem tinha uma idade muito mais próxima era um primo meu, chamado Edson. E com ele eu me divertia muito, porque a gente aprendeu, com ele eu aprendi a jogar bola de gude, soltar pipa, futebol, andar de bicicleta, queimado. Então todas essas brincadeiras arteiras, jogar peão. Eu, por muitas vezes, em alguns momentos da minha vida, quando eu olho essa vida de gente grande, essa vida cheia de responsabilidades, que eu tenho que trabalhar, que eu vejo pessoas traírem e mentirem, eu tenho vontade de voltar ao meu tempo de criança. Você não tem, não? Onde a gente tinha mais liberdade, onde a gente tinha mais inocência, o mundo era mais livre. Acredito que com Esaú também aconteça isso, as lembranças da casa do pai. Eu tenho lembranças da casa desse meu tio, que, né, o pai do Edson, ele também era meu tio Edson, e com ele também foi que eu escolhi o meu time de futebol, porque ele botava um radinho na frente da casa dele, né, e ali a gente ouvia o futebol, e quando o Flamengo fazia gol, era aquela animação, era aquela alegria, e ali eu me apaixonei por futebol também. Então muitas boas lembranças nos traz a nossa infância. Só que nesse caminho, quando você começa a crescer, começa a ter essas atitudes, começa a ter as suas escolhas, começa a descortinar. Você começa a ver que seus pais, os seus líderes, e que o mundo não é tão cor-de-rosa assim. As pessoas erram. Você também erra. Quando nós estamos na casa dos nossos pais, muitas vezes nós erramos. Porque quando eu casar não vai ser assim, porque meu pai é assim, porque minha mãe é assim, porque meu pai faz isso com a minha mãe. Eu não faria isso. Sabe, a gente vira meio juiz, a gente quer meio tomar conta da situação. Porque foi assim, Jacó se achava no direito de ser abençoado. Rebeca achava que assim era melhor, que ele vivendo lá, fugindo, morando lá com seu tio Labão, era melhor porque assim acalmava Esaú do que chegar e botar os 2 irmãos e acertar os pormenores, acertar os ponteiros, pedirem perdão, fazer a reconciliação entre os irmãos. Não, ela isolou Jacó. E Jacó ficou desse jeito, sendo traído por 2 vezes. Até um dia que ele falou: chega, chega. Eu não posso ficar aqui em terras estranhas. Eu não sinto essa casa como minha. Eu aqui me sinto um peregrino. Eu não me sinto bem. Queridos, se vocês quiserem ter mais detalhes sobre essa história, a gente está falando de Gênesis 31 a 33. É uma história muito rica e eu tenho estudado durante essa campanha. E nesse sentimento de Jacó, ele falou assim: eu vou sair daqui, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, eu tô com saudade da casa do meu pai. Eu tô com saudade daquilo que é meu. Eu não aguento mais trabalhar, ser enganado, ser torado. Eu nunca vou conseguir alcançar o que Labão diz. E ele decide voltar.
Isso é uma decisão também muito difícil, muito difícil. Às vezes eu encontro pessoas que saem da casa dos seus pais, né, e se casam e tem aquele sonho maravilhoso e de repente entra nesse casamento e esse casamento não é tudo aquilo que ela imaginava, não corresponde àquelas expectativas, algo difícil, seja de uma traição, de um adultério, de uma doença, de uma morte, por algum motivo tem que voltar para a casa do seu pai. Não é uma decisão fácil, eu entendo. Eu entendo. Às vezes você está dentro da igreja, se reconectando e acontece alguma coisa com uma irmã, com um líder, com um pastor, com um diácono, e você sai daquela igreja, não, aqui não é meu lugar, eu vou ser mais feliz ali. Sabe aquela história da grama do vizinho? Pois é, isso é ilusão. E essa ilusão não é de Deus, porque Deus te colocou nessa família, nessa casa, nessa igreja, e nesse lugar você há de prosperar. Eu não estou dizendo, querido, que você tem que se manter com alguém que é uma violência doméstica, com adultério. Não, isso é bíblico. Adulterou o contrato, acabou o contrato, ok? Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que você sai da sua casa, você sai da sua igreja com uma expectativa, achando que pro lugar para onde você vai ser melhor. E deixa aqui questões não resolvidas. Querido, isso aqui vai te atrair de volta. Porque aqui não é o seu lugar. Se quer sair, tem que sair direito, tem que sair debaixo de bênção. Você tem que ser abençoado, a sua entrada e a sua saída, entende? E nesse sentimento de Jacó, quando ele estava sendo por várias vezes traído, enganado por Labão, ele decide voltar para casa. Ele decide fazer esse caminho de volta. Ele está com saudade da casa do pai. Ele está com saudade da família onde ele deixou. Aqui ele nunca se sentiu pertencente. E ele decide voltar. Ele decide voltar. E nessa volta é debaixo de uma obediência de Deus. Ele escuta o Senhor falar com ele. E agora eu vou trazer para vocês o versículo em Gênesis 31, 13. Abram comigo, por favor. E diz assim: Eu sou o Deus de Beté, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito o voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e tornar-te-ei a terra de tua parentela. Ou seja, sai dessa terra e vai para a terra dos seus pais. Era um momento que ele estava, Senhor, eu já não sei mais o que eu faço. Eu não estou mais aguentando este lugar. Eu vim para cá para fugir de Esaú. Eu vim para cá e construí família e casei e tenho filhos, mas não me sinto peregrino nesse lugar. E o Senhor fala, volte para a casa do seu pai. Volte para a casa do seu pai. O Senhor está falando hoje com você. Volte para a casa do seu pai. Eu não sei o que está acontecendo, eu não sei para quem exatamente, mas nesse momento o Senhor está falando com você que está me vendo, que está olhando para os meus olhos nesse momento. O Senhor está falando com você. Volte para a casa do seu pai. Não viva longe da sua família espiritual, da família que o Senhor escolheu para você. Eles não são perfeitos, sim, porque perfeito é o Senhor. A palavra vem dele. Não existe pastores perfeitos, não existe papai e mamãe perfeito. Isso é mundo cor-de-rosa, isso é mundo de criança. Aqui nesse mundo de verdade, nessa realidade, as pessoas são imperfeitas sim, erram sim, mas precisam conhecer o poder da reconciliação. Elas precisam entender que no poder a restauração, que é o perdão. E o Senhor vai te dar toda a oportunidade, assim como fez com Jacó. Porque quando o Senhor falou, volte para a casa do seu pai, sabia que ia ser uma longa caminhada. E nessa caminhada, Jacó ouviu que seu irmão Esaú estava se aproximando dele, nada mais, nada menos do que com 400 homens. Ele, meu Deus, agora danou tudo. Agora que eu resolvi voltar para casa, que o Senhor falou comigo, que eu estou querendo apaziguar as coisas,
Veio Esaú com 400 homens. Ele falou, cara, ele vai me trucidar, ele vai acabar comigo. Ele tá com muita raiva desses anos todos, de tudo que eu fiz com ele. E para nossa surpresa, isso não aconteceu. Mas durante esse percurso ainda tem algo que eu quero destacar com vocês. Porque assim como o Senhor falou com Jacó, volta para casa, e ele obedeceu e fez esse caminho de volta para casa, nesse caminho de volta para casa, o Senhor trabalhou com Jacó. O Senhor trabalhou no caráter de Jacó. E assim vai trabalhar no seu. Porque quando você toma uma decisão de perdoar alguém, ou de se perdoar, de refazer o seu caminho, porque de repente nessa história, meu querido, o culpado não é papai, mamãe, pastor, líder, irmão, não. De repente nessa história o culpado é você. De repente foi você que deu ouvido a pessoas erradas e saiu do lugar que o Senhor te colocou. E foi assim com Jacó. O Senhor tinha uma bênção, lembra? Lá no ventre de Rebeca, que falou que os dois iriam ser duas grandes nações. Isso é a promessa de Deus, e ele vai se cumprir dentro do tempo dele. Foi Jacó que ouviu a Rebeca e que foi para a casa de Labão e que ouviu Deus mais uma vez e se reconectou. E nesse caminho aconteceu algo muito tremendo, uma experiência que Jacó teve com Deus, uma experiência sobrenatural, uma experiência que eu sempre falo, uma experiência que deu nome ao lugar, uma experiência que trocou o nome de Jacó. E eu quero deixar com vocês para que vocês marquem na Bíblia de vocês. Isso está em Gênesis 32, 28. Abram comigo. Gênesis 32, 28. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com homens prevaleceste. Sabe do que o Senhor está falando? Que ele lutou com Deus e com homem, e como homem prevaleceu. Sabe de que luta o Senhor está se referindo aqui? De um anjo. Jacó, nesse caminho de volta para casa, ele encontrou com um anjo. E ele lutou com esse anjo e falou: me abençoa, me abençoa. Ali ele estava lutando pela bênção dele, pelo direito dele. E naquela luta com o anjo, o Senhor foi transformando Jacó, transformando o caráter de Jacó. Olha que lindo, olha que lindo. Se você está entendendo, dá um glória a Deus aí, dá um aleluia, bate palma, sacode, pula, bate o pé. Porque a luta que o Senhor está te dando hoje, querido, é para transformar o seu caráter e fazer de você merecedor da sua bênção. A bênção que é sua, a bênção que ninguém pode roubar, amém? E foi isso que aconteceu com Jacó. Ele lutou, e ele lutou com Deus, mas ele perseverou como homem, entende? Existe uma guerra espiritual, mas existe uma guerra sua, contra o seu caráter, contra a sua vontade. Sabe, é desde aquela luta pequenininha que você acorda de manhã, eu não quero trabalhar, hoje eu não quero falar com ninguém. Não, eu vou falar, eu vou pregar, eu vou trazer a palavra de Deus, eu vou trazer o sustento para minha casa. Essa é a sua luta. É que você tem que prevalecer como um homem de Deus, como a sua palavra. Eu dei a minha palavra que vou fazer e vou fazer. Eu dei a minha palavra que eu não vou mais fazer, eu não vou mais fazer. Essa é a sua luta. Se você está dizendo, olha, a partir de hoje eu não bebo mais, você vai ter uma luta espiritual, mas uma luta também carnal, porque você vai ter que lutar com os espíritos, mas você vai ter que prevalecer como homem. Se a partir de hoje você assumir um compromisso com Deus, a partir de hoje eu não falo mais uma mentira, você vai ter que lutar com o seu espírito da mentira, sim, mas você vai ter que prevalecer como homem. Se a partir de hoje eu não vou mais adulterar a minha esposa, os espíritos do adultério vão te perturbar, mas você tem que prevalecer como homem e mudar a sua história e transformar o seu caráter, porque isso é que nos transforma um cristão, querido. É nos transformar com o caráter de Cristo. Amém? Amém? Por isso que essa luta é fantástica.
é fantástica, porque ela muda o nome daquele lugar. Ele fala que o nome daquele lugar vai se tornar Peniel, Peniel. E assim como ele disse no verso 29, e Jacó perguntou: dai-me para que eu te peça o teu nome. E ele disse: por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Ou seja, após essa luta, Jacó recebeu a sua própria bênção. Aquilo que Deus tinha para ele. Ele lutou com o anjo e transformou o seu caráter. E só então estava pronto para encontrar com Esaú. Ele estava pronto para encontrar com Esaú. E aí vinha Esaú com os 400 homens. E vinha Jacó com mulheres, com crianças, com animais, cavalos, né? Tinha alimentos. A Bíblia relata que ele veio com tudo para oferecer. Ele falou assim: eu vou dar tudo que eu tenho a meu irmão e ele vai me perdoar. Eu vou dar tudo porque eu não quero mais brigar com meu irmão. O Senhor me abençoou. Eu tive uma experiência sobrenatural com Deus. Jacó, quando chega diante de Esaú, naquele momento, ele não é mais aquele menino ciumento, aquele menino que dava ouvidos a Rebeca, aquele menino que foi iludido por Labão. Não. Jacó agora era um homem que lutou com o anjo em Peniel e foi abençoado. Ele teve a bênção dele. Ele teve a oportunidade de ser transformado. Amém? E quando chegou diante de Esaú, Jacó chegou diante de Esaú e falou: meu irmão, eu quero me reconciliar. Eu quero te pedir perdão. Eu errei. Eu imagino como ele chegou diante do irmão. E foi algo muito surreal. Esse momento foi um momento assim que eu acho que devia ter asas de anjos para tudo que é lugar. Porque aquele que lutou com ele deve falar: vem cá, tá acontecendo algo sobrenatural lá na terra. Jacó se transformou. Eu vi o grande encontro entre os irmãos e eles puderam se acertar. E a expectativa de Jacó para a glória de Deus foi frustrada. Ele chegou na sua humildade diante de seu irmão e fez uma referência, que é a única referência que se encontra na Bíblia. Isso está em Gênesis 33, 3 e 4. Olha como ele se posicionou diante do irmão dele. Ele mesmo passou diante deles e se inclinou as 7 vezes, até que chegou a seu irmão. E então Esaú correu-lhe ao seu encontro, o abraçou, lançou sobre o seu pescoço, o beijou e choraram juntos. Olha que momento maravilhoso! Imagina a reconciliação desses dois irmãos. Jacó chegou diante de Esaú e se curvou por 7 vezes, reverenciando, dizendo: você é o meu Senhor, reconhecendo que Esaú era maior do que ele, reconhecendo que ele era o primogênito, se inclinou, se curvou por 7 vezes. E quando ele parou e olhou para o seu irmão o abraçou, o beijou e choraram juntos e houve a reconciliação. E essa história se reconecta de novo e eles voltam juntos pro trilho e eles se fortalecem na unidade. E eu vou te dizer, querido, o diabo não pode com a unidade da sua família. Ele veio roubar, matar e destruir. Ele quer embaralhar os jogos, os tabuleiros, para que você não alcance o centro do propósito de Deus para o qual você foi feito. Fique atento, fique atento. Se for possível, lute com o anjo, permaneça como homem. Diga não ao pecado. Volte para o trilho. Volte para a casa de Deus. Volte para a presença de Deus. Volte para a casa de seus pais. Se recline, se reverencie. Eles são grandes, nós somos pequenos. Eles estavam aqui primeiros que a gente, mas isso não significa que eles são certos, que eles são perfeitos. Perdoar não dá direito de novo das pessoas te machucarem. Muitas vezes a gente não perdoa
porque a gente vou dar a oportunidade da pessoa fazer de novo. Não, querido, o perdão te liberta, o perdão te cura, o perdão te renova, o perdão te aproxima do caráter cristão. O perdão te reconecta ao trilho, ao centro da vontade de Deus. Ele quebra toda a maldição e transforma toda a maldição em bênção. O perdão é fantástico e eu quero que hoje você prove desse poder, do poder da reconciliação. Eu quero que você decida hoje perdoar a quem te magoou, a quem te traiu, a quem te tirou do seio da sua família. Eu sei que tem várias histórias de abuso, histórias de assalto, pessoas que foram mortas, enfim. Você pode ter a história mais esdrúxula do mundo. Mas para todas elas só tem uma cura, só tem uma saída. É Jesus. É Jesus. Perdoe. Eu sei que é difícil. O perdão começa aqui, na nossa decisão. Depois você começa com a sua boca de profeta. Eu decido perdoar, eu preciso perdoar, me ajuda a perdoar, me dá força para perdoar. Eu te perdoo mesmo sem te entender, eu te perdoo mesmo sem querer. Eu te perdoo para que eu preciso me libertar dessa história e seguir a história que o Senhor tem para mim. Perdoe. Perdoe aquele que te feriu, aquele que te traiu. Liberte-se disso, se reconecte de novo. Volta para casa, escuta a voz de Deus e não a voz dos homens. Cara, essa palavra é importantíssima. E eu não quero que você saia desse momento, dessa presença, sem sentir que você está de volta. Você está de volta para a casa de Deus. Volta, lembra como era. Traz as memórias, esperanças, o tempo bom. O tempo onde você era criança, onde você tinha o primeiro amor na igreja, sabe? Como assim a gente, chega do revisão de vidas, a gente quer, cuspiu, pegou fogo, mais ou menos assim. Você quer trazer todo mundo para sua célula, dia de inauguração de célula, inclusive aí, Moniquinha, e aí, Isis, nós estamos inaugurando mais 2 células essa semana para a glória de Deus. É nesse momento, é essa alegria que você quer trazer todo mundo, que você quer falar de Deus para as pessoas. Esse é o primeiro amor que tem que arder no seu coração. Não importa, querido. Essa história não é sobre o que te fizeram. Hoje, eu não estou falando o que Rebeca fez ou o que a Isaac fez com essas crianças. Eu quero dizer para vocês que eles, magoados com raiva, tomaram destinos diferentes. Mas o que eles fizeram com isso? Eles decidiram se reconectar, se perdoar, se colocar no lugar. Você vê que Jacó reverencia seu irmão por 7 vezes e quer oferecer coisa. Ele não. Ele simplesmente o abraçou, o beijou e disse: eu estou com saudade de você. Vamos para casa do Pai. Que esse desejo de se reconectar com o Senhor invada o seu coração. Que nada seja mais importante do que estar na presença de Deus. E para estar na presença de Deus, querido, esse coração tem que estar leve, tem que estar limpo. Então libera. Libera essa pessoa que te magoou. Libera aquele que te traiu. Libera. Hoje é dia de perdão. Hoje é dia de voltar para a casa do Pai com coração e mãos limpas. E ser tu uma bênção. Eu quero orar por você e quero que essa semana, em nome de Jesus, você tenha uma experiência sobrenatural com Deus. Assim como Jacó teve. Uma experiência tão grande, que seja capaz de transformar, que se assemelhar cada vez mais ao caráter cristão. E um grande caráter de Cristo era perdoar. Amém? Creia no poder da reconciliação. Volte para a casa de Deus. Assemelhe-se. Vamos fechar os olhos agora. Eu quero orar com vocês. Vou pedir ao Felipe que venha tocar um louvor que eu gosto muito, um louvor que eu ouvi bastante, um tempo que eu estava muito magoada dentro do meu ministério. E tudo que eu queria, e tudo que eu sonhava era estar de volta para a casa do meu Pai, onde eu tenho liberdade de ser quem eu sou,
onde eu tenho toda a possibilidade de fazer e refazer até fazer o melhor para Ele. Eu quero que você feche os olhos e que deixe vir à memória aquele tempo e que o seu coração arda por reconciliação, que o seu coração esteja livre para liberar o perdão, para que você possa viver o melhor de Deus. Sê tu uma bênção. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu sinto falta da sua voz, me chamando pra entrar. Eu sinto tanta saudade de conversar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu pai, do meu pai. Saudades. Pai, eu sei que não mereço mais, não tenho pra onde ir. Eu sinto tanta saudade de caminhar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu pai, do meu pai. Eu vou voltar pra casa do Pai. Eu quero um amor na casa do meu Pai e repousar tranquilo nos braços do meu Pai, do meu Pai. Quanta saudade da casa de Deus. Quanta saudade de nos reunirmos como igreja, de estarmos de novo juntos no júbilo do Senhor. Querido, valorize esse momento, valorize a casa do seu Pai. Agradeça o tempo que você esteve com Ele. Agradeça o tempo que você caminhou com Ele, por tudo que seu Pai foi na sua vida. Agradeça pelas lutas e pelas decepções. Seja grato pelo seu Pai. Libere perdão pelo seu Pai. Se por palavras ou atitudes o seu Pai errou com você. Querido, se foi com Deus, se o Senhor não foi aquilo tudo da sua expectativa, mas Ele foi tudo aquilo que você precisa, porque até o não de Deus é propósito para o nosso crescimento. Querido, volte para casa do seu Pai, volta para a igreja, volta para o centro da vontade do Senhor. Que essa semana você possa ter uma experiência sobrenatural com Deus. E que você possa determinar que essa luta é sua, mas a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Vai precisar, querido, de muita coragem. Você vai precisar sim que o Senhor dê sobre ti, para você liberar perdão para quem tem te magoado. Você vai precisar de muita coragem e muita unção de Deus para dizer: olha, tô eu aqui de volta. Para você talvez até se perdoar pelas suas escolhas, pela sua destemperança, pelas suas fraquezas, pelos seus erros. Mas começa de novo. Se despa de toda a vergonha, de todo o orgulho. E que nada seja mais importante do que matar essa saudade da casa do seu Pai. Eu vou voltar pra casa do Pai. Eu quero amor
casa do meu Pai e repousar tranquilo nos braços do meu Pai. Eu vou voltar pra casa do Pai. Eu quero o amor da casa do meu Pai e repousar tranquilo nos braços do meu Pai. Amém, querido. Que haja paz no meio dessa pandemia, no meio de tantos problemas financeiros, que você possa encontrar a sua paz no colo do seu Pai. Você tem um Deus, você tem um Pai, você tem alguém que ora por você. Você não está sozinho. Amém? Deus abençoe. Que a graça e do amor de Deus estejam conosco, nos protegendo, nos livrando de todo o mal. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nesse momento, eu te peço, Senhor, que tu reconecte, Senhor, de novo com aquelas pessoas que estão frias, estão distantes da sua casa, da sua igreja. Senhor, que tu vá, Senhor, soprar um poder da uma unção de reconciliação, Senhor. Seja nos casamentos, entre filhos, entre os pais, entre os irmãos. Senhor, que haja paz, que haja unidade do teu Espírito, Senhor. E que nessa unidade nós possamos ser fortalecidos e abençoados. Senhor, nos faz invisível ao inimigo que vem roubar e destruir as nossas famílias. Blinda-nos, Senhor, debaixo do teu manto de invisibilidade e nos dê a sua paz e a vitória para a honra e glória do teu santo nome, Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, aleluia! Deus é bom. Muito bom. Graças a Deus. Obrigada. Mas não vou embora ainda não, que eu tenho alguns recadinhos rapidinhos aí para vocês, que ainda estão no chat. Eu quero falar uma coisa rapidinho. Nós estamos lançando, quero contar, assim como eu fiz a reunião com as mães do Arena, eu quero que vocês me ajudem a vocês serem a Bíblia que o seu filho lê. Então eu vou estar lançando durante a semana. Semana passada eu pedi que vocês estudassem o Pai Nosso com o filho de vocês, né? E essa semana eu vou pedir que tantos vocês, tanto como jovens, crianças, os adultos, que nós possamos trazer à memória aquilo que nós temos saudade. Manda foto pra mim, seja de você estar na salinha da Kids, seja você orando, servindo, pregando. Vamos trazer à memória. Fala pra mim do que você tem saudade da casa do Pai, da comunhão, da cantina, do empadão da Rosane, da tapioca da Leonice. O que você tem saudade? Daquela pizza do gato Samuel, Luiz, Lene. Fala pra mim, eu quero que vocês mandem fotos, vamos bombar na internet falando que nós somos uma igreja, nós temos saudade e estamos prontos para voltar para casa do Pai, amém? E não se esqueçam da nossa oração em jejum, toda Sara, nossa terra, a nacional e a internacional, às 11 horas, nós estamos nos reunindo como igreja, ajoelhando, orando pelo nosso país, orando pelos enfermos e crendo que nós vamos vencer. Amém? Vamos em paz e que o Senhor nos abençoe. Um grande beijo para essa família Sara Bandeirantes. Tchau, tchau. Até a próxima.